Aí o senhor o pode passar, slide? irmão Sim. Daniel. Pode sair dessa parte que nós já... Aí. Então, meus irmãos, depois de alguns... Tá bom? Então, meus amados irmãos, depois de algumas lives onde outros temas foram abordados, nós retornamos ao escatom, com o estudo da escatologia. E nós estamos ainda trabalhando com a ideia de que a igreja será arrebatada antes do Senhor, antes do período das 70 semanas de Daniel. E nesse estudo de hoje, nós queremos passar para os irmãos o pensamento, que é um argumento pré-tribulacionista, de que o céu no arrebatamento. Não uma ida permanente, mas ela precisará ir ao céu no arrebatamento. Então, por isso o tema, a igreja vai para o céu no arrebatamento da igreja, no seu arrebatamento. Vale dizer uma coisa, irmãos, os dois, no ano 32 ou 33, ela nasce na Terra. Ela nasce na Terra e até então, Atos 2, ela começa com 120 pessoas. Essas 120 estão registradas em Atos 1, 14 e 15. A multidão junta era de 120 pessoas. E dá um salto para quase 3.000 pessoas convertidas e, consequentemente, nós chegaremos a 3.000 pessoas ali. Então, nesse início da igreja, a igreja está na terra, e aí eu quero dizer aos irmãos, a igreja está na terra e ainda não foi ninguém para o céu da igreja, porque os crentes do Antigo Testamento não fazem parte da igreja. O primeiro mártir do cristianismo, no capítulo 7 de Atos, é Estevão. A partir de então, a igreja fica dividida. Da igreja está no céu, são crentes que morreram na dispensação da graça. Isso quer dizer que a igreja, no sentido global, ela ainda não foi para o céu. Por quê? Porque a igreja, no sentido global, ela está dividida. Acho que é a conexão do pastor, hein? Estava picotando para mim a imagem dele travando. Não sei se para vocês também Bem estava. picotando, exato. Para mim Cortando a internet. também. Eu achei que era até a minha internet, já estava preocupado. A internet dele. Ele mudou de local lá, né? Irmãos, Agora está mais longe da oi? base. Acho que está mais longe da base, então acho que está dando essa interferência. Elias, Oi, pastor Evaldo. Tá, sua imagem está congelada, está picotando, irmão. Manda um áudio aqui para ele pelo celular. os irmãos estão me ouvindo? Ouvindo sim. Agora sim. Agora está aparecendo o pastor. O irmão Daniel? Sim, estou aqui. Tá ruim a conexão dele mesmo, do pastor Evaldo. Sumiu de novo. Tá oscilando a conexão dele. Fala com ele aqui. Pronto. Ok. Tá ok? Foi irmão Daniel ou foi eu? Não, é daí que não está vindo o som, pastor. Mas agora estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Ouvindo e vendo. Deu uma cortada aí.
Mas vamos voltar Vamos voltar. à abordagem, né? Então, o que estávamos dizendo é que a igreja ela está dividida. Hoje, a igreja está dividida no sentido, a igreja de Cristo, ela está dividida no âmbito de que uma parte da igreja está no céu, que são crentes que morreram, e uma parte da igreja, os crentes vivos, que não provaram a morte ainda, está na terra. Essa igreja só vai estar consolidada no seu formato total quando a plenitude dos gentios entrar, quando houver o arrebatamento. Então, a igreja só estará em unidade plena, no seu formato corpo de Cristo completo, quando houver o arrebatamento dela. Sendo assim, desde a morte de Estevão, nós temos parte da igreja no céu, parte da igreja na terra. Essa parte morta aqui, ela hoje tem um número mais expressivo do que a parte viva por causa do tempo. Por causa do tempo. Então, 2000 anos quase, você tem uma parte viva que a gente não sabe precisar de quantas milhões de pessoas, quantas bilhões de pessoas formam a igreja hoje, em termos de crentes vivos, mas já se fala que a igreja, os crentes em Jesus Cristo da igreja que já morreram, já beira os 9 bilhões de Estevão até cá, os que morreram em Cristo. Então, se essa matemática estiver certa, nós temos em torno de 9 bilhões de crentes da igreja no céu e em torno de 2 bilhões de crentes da igreja na terra. Sendo assim, a igreja não está na terra e nem está no céu. Ela está no céu e está na terra, né? Porque nós temos a igreja dividida. E mesmo essa igreja dividida com crentes vivos e crentes mortos, ainda não é a igreja de Cristo completa. Porque ainda tem, se o arrebatamento for esse ano, tudo bem, mas se for daqui a 200 anos, ainda vai ter muitas bilhões de pessoas a se converterem e fazem parte da igreja da plenitude dos gentios. Diante disso, meus irmãos, a gente só pode dizer que a igreja vai para o céu quando ela estiver completa, quando ela se completar, e aí, ao estar completa, Jesus Cristo ressuscita os mortos e transforma os vivos, e aí, quando ele voltar, ele virá para arrebatar a igreja. Quando ele voltar para arrebatar a igreja, ele pega esse corpo e desce com ele, vai até os ares e desce com ele, ou ele pega esse corpo nos ares e leva para ele para uma finalidade que nós entendemos como bodas do Cordeiro. Por essa razão, nós vamos trabalhar com essa perspectiva aqui. Colocamos, a noiva vai para a casa do meu pai, João 14, de 1 a 3, para se casar com o esposo e vir reinar sobre o mundo no milênio. Então, essa é a ideia. Então, para nós, essa é a ideia. A promessa registrada em João 14, 2 e 3, de que Jesus virá novamente, tem sido entendida por muitos cristãos como uma promessa ligada ao arrebatamento da igreja. Nós, dispensacionalistas, acreditamos que João 14, de 1 a 6, trata do arrebatamento da igreja. Jesus trata do arrebatamento da igreja. Tem gente que não... Os pós-tribulacionistas têm dificuldade com esse texto para o arrebatamento. Seguindo adiante, se for assim, ou seja, se João 14, 2 e 3 trata do arrebatamento, ela é de grande importância para a posição que defende o arrebatamento pré-tribulacional. O texto é muito importante para a posição que defende o arrebatamento pré-tribulacional. O arrebatamento, embora aludido muitas vezes no Novo Testamento, tem alusões, mas descrito com detalhes, ele é em apenas 3 textos, 3 perícopes, que são João 14, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, 51 a 54 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18.
nós acreditamos que esses 3 textos tratam do arrebatamento. Cada uma dessas passagens contribui com informações específicas sobre o evento e, em conjunto, fornece uma descrição bem completa do arrebatamento. Irmão Daniel pode passar para a próxima lâmina. Então, nós acreditamos que esses 3 textos, seguindo adiante, que esses 3 textos tratam deste assunto. Então, vamos para João 14, de 1 a 3. As informações procedentes das 3 referidas passagens precisam ser juntadas para que tenhamos uma imagem completa do arrebatamento. O evento acontece em 5 atos distintos. Então, vamos ver aí. Se você pega os 3 textos, você pode desenvolver essa exegese. Então, ponto número 1. O Senhor Jesus, juntamente com os espíritos dos crentes que morreram durante a era da igreja, desce do céu invadindo a atmosfera terrestre. Isso é uma crença nossa de que na hora que Jesus descer do céu para o arrebatamento e vir até os ares, ele não vem só, como ele foi, quando foi assunto aos céus. Eu também não creio que ele foi só, eu creio que ele pegou os espíritos dos crentes do Antigo Testamento que estavam lá no seio de Abraão e levou para o terceiro céu. Os espíritos dos crentes do Antigo Testamento na sua ascensão, que os anjos disseram que a sua ascensão seria semelhante à sua vinda, tratando da fase visível, quando ele porá os pés no Monte das Oliveiras, como do Monte das Oliveiras subiu para o céu. Mas, no arrebatamento, ele sai do terceiro céu e vem até os ares somente com os espíritos dos crentes da igreja. Porque os espíritos dos crentes do Antigo Testamento vão vir com Cristo quando ele, depois de levar a igreja para o céu e se casar com ela, descer lá no final dos 7 anos de tribulação aqui na Terra para reinar durante 1000 anos. A Batalha do Armagedon, o julgamento das nações e reinar durante 1000 anos. Então, o Senhor Jesus, juntamente com os espíritos dos crentes que morreram durante a era da igreja, desce do céu invadindo a atmosfera terrestre. 2. Os corpos dos crentes que morreram durante esta era, a era da igreja, vão ser ressuscitados. 3. Os crentes que estiverem vivos no momento do arrebatamento são transformados de modo a receber corpos glorificados. 4. Junto os santos ressuscitados e os crentes vivos transformados são levados até o Senhor nas alturas. E 5. O grupo reunido de todos os crentes da era da igreja acompanha o Senhor em sua ida às alturas para um outro lugar. Que outro lugar seria? Para nós, o outro lugar é o céu. Para os pós-tribulacionistas, não é o céu. Ou seja, o pós-tribulacionista não acredita que a igreja vai para o céu na hora do arrebatamento. Porque ele crê que Jesus desce até os ares, a igreja vai ao seu encontro e desce com ele. Para a gente não é essa dinâmica. Segue, irmão Daniel, próximo slide. Aí, nós temos foi o George Gunn que fez esse esquema para a gente poder ver. Aqui você tem a visão pré-tribulacional e a visão pós-tribulacional. Estamos defendendo o pré-tribulacionismo. Então, você olha para esse quadro e vê. O quadro número 1, nós temos, no quadro primeiro, vamos colocar assim, no quadro A, nós temos esses 5 balõezinhos aí. Então, o balão de número 1 é Jesus Cristo no terceiro céu. Aí Jesus Cristo desce do terceiro céu e vem até, onde está o ponto 4, ele vem até os ares. Aí, o que é que acontece? Então, o primeiro movimento de Cristo, ele desce do céu até os ares. E aí vem o ponto 2, o balão 2. No balão 2 são os mortos em Cristo, eles ressuscitam e se põem em pé de igualdade com os vivos em Cristo. Aí eles ressuscitam e vão lá para o balão número 3, que são os vivos em Cristo, se unindo aí na hora do arrebatamento para subir. Aí sobe os 2 grupos. Então, o balão 2 são os mortos em Cristo, da igreja. O balão 3 são os vivos em Cristo. Aí esses 2 grupos sobem e vão para o ponto 4,
No ponto 4, se encontram com Jesus nos ares, e ao invés de Jesus descer para a terra, vai para o ponto 5, ele vai para a casa do Pai. Ele vai para a casa do Pai. Porque lá no texto diz, Jesus fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez, aí tem a expressão, né? Vos levarei. E aí é arrebatamento. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A gente deduz se Jesus falou da casa do meu pai. E ele diz que levará os crentes onde ele está, hoje ele está na casa do pai dele. Aí ele sai da casa do pai, vem até os ares, a igreja, ressuscita os crentes mortos em Cristo, pega os crentes vivos, transforma, traz até os ares e faz o percurso dele. É assim. Aí vai para o ponto 5. Ele não vem para a terra, ele retorna para o céu para que ele possa ir à casa do Pai, se casar com a noiva. Se casar com a noiva. E para nós, o casamento acontece no céu, durante, a gente não pode precisar o tempo, porque lá no céu não tem tempo, mas o equivalente ao período tribulacional. Se é de 7 anos aqui, o equivalente, enquanto está acontecendo a tribulação aqui na terra, Jesus está julgando a igreja no tribunal de Cristo para se casar com ela e vir, agora sim, casado com ela, para a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, o assentar-se no trono de Davi e o reinar com Cristo 1000 anos. No quadro B, nós temos, aí a gente desce, né? Depois de arrebatados, desce para o reino messiânico. No quadro B, aí você tem o período da tribulação, você já vê aí uma diferença, né? Porque no quadro lá, a igreja foi arrebatada antes da tribulação. O período da tribulação vem, enquanto a igreja está na casa do Pai. No quadro B, o período de tribulação ele acontece, primeiro, aí Jesus Cristo vem do céu, ele já está no trono de Davi, ele já está no trono de Davi, lá no céu, né? Então, Jesus já está reinando. Por isso a gente bota o parente, céu, trono de Davi. No nosso caso lá, céu, casa do Pai. Para nós, céu, casa do Pai, não trono de Davi. Aqui, céu, trono de Davi. Então, já está acontecendo o reino milenar, lá no trono de Davi. Tem casos de pós-tribulacionista, por isso que a gente tem reino messiânico aqui embaixo também, porque tem casos de pós-tribulacionistas que acreditam no milênio aqui na Terra, como George Eldon Ladd, que é chamado de pré-milenista histórico, mas não é dispensacionalista, e ele acredita no milênio, mas não acredita que a igreja não passe pela tribulação. Então, balão número 1, Jesus desce até os ares. Veja que não tem balão 4 lá em cima. Balão número 2, a igreja, os mortos em Cristo ressuscitam. Balão 3, os vivos em Cristo são transformados. Aí a igreja é arrebatada e, ao invés de ir para o céu, para a casa do meu pai, ela desce de imediato para a terra ou para o reino milenar, se for pré-milenista histórico ou dispensacionalista progressivo que vai para essa linha, ou acredita num reino eterno, ou seja, a igreja não vai para o céu e a igreja vai governar, estar com Cristo no reino eterno. As bodas do Cordeiro aí não aparecem nessa visão aliancista, a não ser que eles inventem que o casamento de Cristo com a igreja é no estado eterno, mas nós não temos esse dado de que o casamento seria no estado eterno. O casamento nós vinculamos a um julgamento, que é o julgamento no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo a gente acredita que é no céu, e é Jesus julgando a igreja. Né? Passa aí, irmão Daniel. Está correto? Irmão Elias, eu não estou acompanhando, mas se o senhor vê alguém com a mão levantada, aí o senhor manda eu parar e a gente segue adiante. Por enquanto, aí vamos andando mais um pouco. A palavra casa. Sim. Então, o irmão Daniel, o senhor tira aí
O senhor tira o slide aí nessa parte, e aí, irmão Elias administra essa parte. Obrigado. Eu só queria dar boa noite ao pastor José, que chegou aí, e o irmão Clausto, que disse que sair da reunião e Boa noite. viria. Boa noite, irmão Clausto, pastor Boa José, noite, irmão seja Klaus. bem-vindo também. Boa noite, obrigado. Desculpa o atraso. Imagina, o importante é que estamos aí, né? Pastor Evaldo, eu tenho uma perguntinha, não, mas uma pitadinha. Uma pitadinha ali naquele slide, porque tem lá você fala que Jesus vem com o espírito dos. Como é que está o termo lá, que eu não me lembro, que eu não anotei aqui, eu só. O espírito dos crentes. Dos Tá? crentes da igreja, porque ele está Sim, lá com os espíritos dos crentes do Antigo Testamento e da igreja, já está todo mundo junto lá no céu. E eu digo assim, perfeito. na minha visão, não tem ninguém na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma cidade física e, portanto, espíritos não habitariam numa cidade física. Essa Nova Jerusalém vai ser habitada quando vier para a nova terra. Mas na hora que Jesus vier, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, diz que os que morreram que Deus tornará a trazer com ele, os que morreram em Cristo, Jesus tornará a trazer com ele. Então, quem é que ele traz? Ele não traz os corpos, ele traz os espíritos com ele dos que morreram em Cristo. Os crentes do Velho Testamento não morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo são os crentes do Novo Testamento, porque o em Cristo é aquela expressão de Jesus, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas habita convosco e estará em vós. E esse em vós é o batismo no Espírito Santo, que nos coloca como aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, os crentes da igreja são os que estão em Cristo. Então, quando Paulo diz os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele, é que ele vai trazer os espíritos. Então, a minha colocação. Ué, cadê o pastor? Vontade, e nós todos ficamos aqui, aí ia ser complicado, hein? Só não pode ter sido arrebatado, né? É ruim. Acho que ele deve. Mas a minha colocação para ele é porque ele fala o espírito. E lá o texto, né? O texto fala que os mortos em Cristo. Então, mas eu senti ali uma colocação, quando ele fala em espírito, de alguém que é. Como é que é? Corpo, alma e espírito, ele não é tri, né? Ele é bi, né? Ele acha que é. Di, Di, Hã? Di, DI. Bi. BI, então, eu acho que. Pronto, Voltou. voltei, o negócio aqui está Pronto, voltou. pegando. Estou Ô, sendo pastor Evaldo, arrebatado toda hora da live. pois é, Ficamos falando aqui por preocupados tudo. Será aqui, que o hein? pastor Evaldo foi e nós ficamos? Misericórdia. Tá? Ficamos preocupados aqui já, né, irmão Elias? Mas, pronto, irmão Elias, mas eu lhe dou a palavra porque eu lhe interrompi. Pode Não, seguir eu aí. só ia dizer, tudo bem, mas assim, é que eu senti ali uma pitada de bi, entendeu? Corpo, alma e espírito, mas corpo e espírito, entendeu? Nessa colocação ali. Eu acho que esse assunto, logo, Mas logo, nós quando o temos. senhor, quando o senhor lê Mateus 10, 28, Jesus diz assim: não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes o que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Ele está sendo dicotomista. Amém, amém. Bom, eu acho que logo, logo nós vamos ter que fazer algum hiato, aí, viu, pastor? Só para pegar nisso aí. Mas tudo bem, era só isso. O irmão Daniel levantou a mão e depois Não, o irmão Éder. obrigado, pastor. Na realidade era isso, quer dizer, esse parecer que o pastor comentou se refere à dicotomia, certo? Assim, quando a gente diz que Jesus está trazendo o Espírito, os espíritos dos crentes, que ele, quando subiu ao céu, levou os espíritos dos crentes do Antigo Testamento, e quando Perfeito. ele vier, ele vai trazer no arrebatamento os espíritos dos crentes do Novo Testamento. E Perfeito. assim,
Eu não. Para mim ficaria complicado eu dizer que ele iria trazer o espírito e a alma, né? Aí, por isso eu disse que ele vai trazer os espíritos dos crentes, mas os irmãos entenderam que isso é para a ressurreição, né? Deu para ter a compreensão de que ele está Sim, vindo sim. assim, porque eu acho que o nosso ponto principal aí é, se sou pré-tribulacionista, eu acredito que quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai pegar a igreja e levar para o terceiro. Ele vem do terceiro céu até o segundo, a igreja sobe daqui, passa o primeiro céu até chegar ao segundo, encontra-se com ele, e ao invés da igreja descer com ele imediatamente, ela vai subir com ele para que ele possa se casar com ela, galardoá-la, e depois que ele fizer isso, ele desce com ela. Aí só nesse momento que a igreja vai para o céu, porque a gente não pode dizer que a igreja vai para o céu fora isso, porque eu não posso dizer que a igreja hoje está no céu, entende? Entendo o que eu quero dizer, para até o pessoal que assistir não confundir. Eu estou dizendo que a igreja não está no céu hoje porque ela tem uma parte no céu e uma parte na terra. Isso depois que ela nasceu, ela só teve um momento em que ela só estava na terra e não estava no céu. Aquele momento de Atos 2, até morrer alguém. Porque estava o conjunto todo. Aqui a igreja toda está na terra. Não tem nem ninguém da igreja no céu. Agora, a partir do martírio do primeiro mártir, que foi Estevão, aí nós temos, fora outros, né, que morreram, porque tem Estevão, o primeiro mártir, mas se alguém crê, e aí fica a dúvida, né? Não quero apimentar a coisa aqui, mas pode colocar também, talvez, Ananias e Safira, que morreram no capítulo 5. Se Ananias e Safira forem crentes e foram para o céu, eles também, aí uma parte da igreja já consolidando, mas tem alguns que dizem, não, Ananias e Safira não eram crentes, era joio e tal, então fica Estevão como o primeiro crente lá a subir, mas eu não vou entrar nessa briga, não. Eu só vou dizer que se ela for, Obrigado. se os dois foram, mas a partir daí foi só esse momento inicial, capítulo 2 e tal. Mas depois disso, a igreja começou a se dividir, porque crentes morriam da igreja, iam para o céu, mas a igreja ficava aqui, prosseguindo com a obra. Só que ficava uma parte da igreja no céu, uma parte da igreja na terra. Ela só vai poder ir para o céu se, quando Jesus vier arrebatá-la, pegar o corpo todo, porque o corpo de Cristo não está no céu, é uma parte dele. Porque tem a outra parte do Perfeito. corpo aqui. Mas o corpo, quando se formar, e ele só vai se formar, porque até na Terra a gente não pode dizer que a igreja aqui é o corpo completo de Cristo, porque ainda tem, o corpo está se formando pelo batismo no Espírito Santo a cada dia, a cada semana, a cada mês, até o arrebatamento chegar, as pessoas vão se convertendo e fazendo parte dessa igreja. Então, quando é que essa igreja vai se reunir toda em sua totalidade, quando houver o arrebatamento da igreja? E ela vai para o céu? Ela vai para o céu, diz o dispensacionalista pré-tribulacionista. Ela vai para o céu. E ela só pode ir para o céu se ela for arrebatada e Jesus, ao invés de descer direto, ele pegar a igreja aqui e levar para a casa do Pai. E aí tem o dado do casamento, porque nós acreditamos a palavra pantecim, a palavra encontro, na nossa visão, não é o termo técnico grego, de uma comitiva que pega o dignatário e o homenageia, como aconteceu com Paulo, como acontecia com os reis, né? Que a comitiva ia, saudava o rei, festejava o rei e voltava com o rei. Então, como aconteceu com Paulo na Via Ápia, lá em Roma, os crentes de Roma se encontraram com Paulo e vieram com ele, foram ao encontro de Paulo e desceram e voltaram para Roma com ele. A gente prefere não o termo técnico, a gente prefere não usar a questão técnica grega, a gente prefere usar o termo num tom da cultura judaica, porque o judeu, no casamento hebraico, o apântese funciona melhor, porque a ideia no casamento o noivo vem, pega a noiva e leva a noiva para a casa do pai para consolidar a lua de mel e o ato conjugal. Então, como aconteceu com Isaac e Rebeca. Rebeca encontrou com Isaac no meio do caminho,
e Isaac pegou Rebeca e levou para a casa do pai lá de Abraão, e foi para a recâmara de Sara, né? Então, nós acreditamos na linha do casamento, que não foge é o que a Bíblia ensina, porque Paulo diz que está preparando a igreja como a noiva é preparada para o seu esposo. Então, a gente entende desse jeito. Certo, irmão Daniel? Obrigado. Agora sou Bom, eu. Hélio. Isso. É minha vez. Então, pastor, ainda na pergunta do Elias, eu estava lendo, né, antes de entrar aqui, o que você mandou, também fiquei em dúvida nessa parte aí. O que eu entendo, eu acho talvez a linguagem que o pastor está usando, falar que a igreja não está no céu, mas é essa coisa, uma parte da igreja está no céu, outra parte está na terra ainda. Depois toda ela vai estar no céu, no arrebatamento. Agora, com respeito, a minha dúvida foi também quando eu li essa linguagem do espírito, desce com os espíritos. Mas eu sempre pensei o seguinte: os crentes que morreram, os corpos estão enterrados aqui na terra, o espírito, eu sou tricotômico, tá? Então, espírito e alma está com o Senhor. Mas só que eu sempre entendi assim, na hora do arrebatamento, os mortos ressuscitarão. Então, automaticamente, o espírito já vai unir com o corpo que estava aqui na terra. Não sei como Deus vai fazer isso, né? Sei que Deus vai fazer. Vem o espírito junto no corpo e desce com Cristo. Não sei, é meio complicado isso aí. Então, sempre pensei assim, aqui o irmão usou o termo, vem com os espíritos dos crentes. Mas a Bíblia diz que os corpos ressuscitarão. Então eu sempre pensei, ressuscita os corpos e une-se ao Espírito e desce com Cristo. Não sei se o corpo sobe inerte, né? E lá em cima se une ao Espírito e desce com Cristo. Mas eu fiquei na dúvida, como Elias, que o irmão usou o termo somente os espíritos descendo dos crentes que morreram em Cristo. Então essa foi a minha dúvida. Porque, entendeu, né, o que eu quis dizer? Eu sempre pensei nisso, ressuscitam, que Paulo fala, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, subiremos com ele. Assim, irmão Hélio. Hélio. Hélio, vamos entender direitinho. Essa questão tricotômica aqui não vem muito ao caso, não. A gente está colocando quem é isso. tricotômico. Não, isso não vem ao caso, não. Onde é que localiza essa alma junto aí? Aí vai ver. Eu estou só querendo pensar na escatologia num âmbito lógico. Os espíritos estão com Cristo. Quando Certo. Cristo descer, ele vai ter que trazer os espíritos com ele. Entende? Por quê? Agora o senhor vai abrir aí a Bíblia, e os irmãos também, e vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. 16. 16 não, 14. 14. Veja bem. Ele está falando aqui só dos mortos em Cristo, no verso 14. Então, veja bem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Então, o que é que ele está trazendo com ele? Os espíritos. Porque os corpos estão na terra. Meu pensamento é assim, ele saiu do terceiro céu com os espíritos, está trazendo esses que morreram em Cristo, os espíritos com ele até os ares, e ele, como não vai pôr os pés na terra no arrebatamento, ele vai ordenar a esses espíritos que peguem os seus corpos, sejam na sepultura, seja no mar, onde estiver, para ver a ressurreição deles. Entende a lógica, irmão Hélio? Então, ele vai trazer com ele os espíritos dos irmãos que estão lá no céu da igreja, né? Para poder então a igreja, ela antes de ir para o céu, interessante que eu vou dizer aqui, ela antes de ir para o céu, ela vem toda para a terra, entende? Ela vem toda para a terra, porque
os espíritos dos crentes da igreja, os que morreram em Cristo, estão todos no céu. Jesus pega esses espíritos, vem até os ares, manda os espíritos irem pegar os corpos na terra. Quando pegar, aí se nivela, porque nós estamos assim, eles estão deitados, porque eles estão dormindo, o corpo. Aí, quando eles ressuscitarem, eles ficam no mesmo patamar. Aí sim, agora a igreja toda que está na terra agora, a igreja completa está na terra, mortos e vivos, juntamente com todos juntos, chegam nos ares. Quando chegar nos ares, ao invés dele voltar para a terra, ele vai subir com a igreja para o céu. E agora ele leva a igreja toda. Primeiro, a igreja fica toda na terra, porque ela não está toda, ela tem uma parte no céu, uma parte na terra. Uma parte é espírito, ou alma e espírito, lá no céu, e outra parte é corpo, aqui na terra. Mas aí agora, corpo, alma e espírito, ou, irmão pastor Dilson vai gostar disso, ou corpo e espírito, estarão aqui juntos. Então, primeiro a igreja fica completa na terra, não importa se é por um abrir e fechar de olhos, por um piscar de olhos, aí está aqui junto, aí depois vai toda ela junta para o céu, para depois descer com Cristo junto para reinar no milênio. No milênio, agora, terra regenerada, terra transformada, para reinar 1000 anos. Então, a gente está mostrando aqui, irmão Elias, algo assim que é tutano mesmo, porque é uma coisa assim que dificilmente se ouve. Mas a gente está mostrando assim a lógica, a dinâmica, a mecânica desse processo. Então, igreja não está completa. Então, igreja, a gente não pode dizer que a igreja está no céu, nem que a igreja está na terra. Ao mesmo tempo, podemos dizer que a igreja está no céu e está na terra, mas a gente está nesse dilema aí, porque a igreja ainda não está pronta. E é o único momento que ela estará pronta. Primeiro, ela estará na terra pronta, ressuscitada, depois ressuscitada e transformada, depois subindo. Caiu de novo. Casamento, aí depois dos 7 anos, igreja completa com Jesus, a esposa pronta, descendo com ele. Então, pastor Valdo, só mais uma parte. Lá em Tessalonicenses diz assim, né? Então, acho que tem um momento primeiro, fração de segundo, claro. Diz assim no versículo 16: pois dada a ordem... Pode falar, estou ouvindo. Hã? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, o que eu entendo aqui é que realmente o Espírito vem primeiro, desce, habita seus corpos e sobe junto com a igreja. Pelo que estou lendo aqui. Então, primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós que estivermos vivos. Então, creio que aí é esse ponto. Desce o Espírito, une-se aos seus corpos, onde eles estiverem, e nós juntos subiremos. Progress. Sem som, pastor Certo? Evaldo. Meus irmãos, está me ouvindo? Sim. Então, Eu saí aqui do computador e vim para o celular para não dar esses problemas que está dando aí, porque eu acho que talvez seja aqui no computador. Vamos ver se melhora agora. Melhorou. Aproveitando, boa noite, pastor Quero Ulisses. ouvir. Tudo bem, amado? Pastor entrou, pastor Ulisses, está tudo bem, dando para pastor? ouvir, pastor. Pronto. Agora eu quero ouvir, pastor Ulisses, tudo bem? Agora eu Tudo quero bem. ouvir o irmão pastor Ulisses está acompanhando aí, né, a discussão? Pronto. Agora, irmão Hélio, volta de novo ao que o senhor falou, porque na queda eu não percebi nada. Então, é o seguinte, lá em Tessalonicenses, né, que nós estamos lendo, no versículo 16, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, eu entendo aqui que, como o irmão falou,
vem Jesus vai descer com o Espírito, mas coisa de fração de segundos, os espíritos dos crentes que estão mortos estão lá no céu, né, da igreja que eram da igreja que morreram, estão no céu. Os seus espíritos, nesse momento, o som da trombeta, descem, unem-se aos seus corpos, onde eles estiverem, e aí nós, junto com eles, subiremos para o arrebatamento, para os ares, né? Para o arrebatamento da igreja. Que eu vejo aqui que Paulo fala, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Eles aqui eu entendo que são os espíritos, os mortos que ressuscitaram. Então todo mundo sobe junto para encontrar Certinho, o Senhor nos certinho. ares. É isso aí mesmo. Agora, só o que nós estamos dizendo é que não é assim, o espírito está no céu e, de repente, de lá do céu já vem para a terra imediatamente. Então, eles descem com Cristo, Cristo traz com eles até os ares, e dos ares, Cristo ordena os espíritos a ressuscitarem. Aí vai haver primeiro essa ação. Então, enquanto Jesus Cristo está vindo até os ares, nada aconteceu com a gente. A gente não sentiu nada ainda, enquanto ele chegou nos ares com os espíritos. Quando os espíritos dos crentes ressuscitarem da igreja, aí se colocam no mesmo pé de igualdade que nós. Automaticamente, a partir daí é que há o arrebatamento. Né? Então, dentro dessa linha de pensamento, a gente diz assim, o tempo para isso ocorrer é rápido. Vai ser tudo No rápido. piscar de olhos, né? No piscar de olhos. E É tudo isso. rápido. Mas a gente só está agora trazendo na câmara lenta, né, para a gente poder entender a lógica do processo. Porque quando dizem 14 que os que morreram em Cristo, isso é uma paulada nos adventistas, né, que acreditam no sono da alma. Porque o que é que Jesus traz com ele? Para o adventista não tem ninguém no céu, né? Ninguém está no céu. Então, para nós não, está no céu. A prova é essa aí, que os que morreram em Cristo, os que dormem, ele trará com ele. Se ele trará com ele, ele não está trazendo o corpo, porque o corpo está na terra. Ele trazendo o espírito, né? O espírito e a alma, como que e ele está trazendo com ele os que morreram em Cristo para poder se ressuscitar, haver a operação da ressurreição. É isso aí que a gente está colocando. Então, a igreja só estará no céu quando ela estiver completa. Então, quem está no céu agora não é a igreja, pastor? É, mas não é a igreja completa. Quem está na terra não é a igreja, pastor? É, e assim Paulo tratou, assim foram tratados pelos apóstolos, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de cicrano, a igreja que está na região tal, não tem problema, é a igreja. Mas o que estamos dizendo aqui é numa outra dimensão. Estamos entendendo, compreendendo nesse contexto do escatom, igreja como corpo de Cristo completo, plenitude dos gentios completa, quando ela vem entrada. Então, a igreja para o propósito tribulacionista não vai para o céu, porque quando Jesus descer, ela se encontra com Jesus e desce. A ação de descer de Jesus é direta. Ele está descendo, dá uma pausa, arrebata a igreja, depois desce. Para a gente, não. Ele desce, ele vem com os espíritos dos crentes até os ares, manda esses espíritos pegarem seus corpos, e aí leva até aos ares junto com os vivos, e daqui dos ares ele leva a igreja para a casa do meu pai. E na casa do meu pai, ele vai se casar com ela. E quando ele se casar com ela, ele desce com ela, ou seja, celebra as bodas lá em cima e a ceia das bodas aqui embaixo, já com a terra regenerada pelos 7 selos, pelas 7 trombetas e pelas 7 taças. E aí esses 21 juízos regeneram a terra, ela vai ser regenerada, e aí nós vamos reinar como igreja, com Cristo. Pastor Evaldo, Pastor Evaldo caiu de novo. Enquanto ele volta aí, nós temos 3 mãos aí, a do Fernando, do pastor Lorival e da irmã Cristina. E eu vi o pastor José levantando a mão lá dele também que quer Voltou, falar. pastor. É, Voltou já. e só fechando, e a igreja, o restante da igreja, que não os apóstolos, governando as nações, os gentios. E agora só uma retratação aqui, viu, irmão Elias, com o pastor Ulisses. Eu estive analisando o pastor Ulisses
Mateus 24, 30 e 31. E quando o Senhor disse que é Israel ali, eu entendo que Jesus ele vai mandar os anjos e vai juntar para o julgamento das nações todos, Israel, judeus e tal. Mas ali, pelo contexto, como o senhor apresenta, Jesus está tratando realmente do Israel étnico, viu? O senhor está correto. Ganhou um ponto comigo. Só mais um versículo, O quê? pastor. Pera, não consegui entender. É Calma Mateus aí, calma 24, aí, calma 31. aí, gente, calma aí. Olha, rapaz, isso para mim é uma coroa, tá vendo aí? Agradeço aí por eu saber que eu estou certo, cara. Eu já estava preocupado. Será que eu errei feio? Desculpa aí, Hélio. Falou. Elias, só mais um versículo, pastor. Evaldo, o 15. Dizemos a vocês, 24, 30, pela palavra do 24. Senhor, que nós, o que este... Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Sim, Sabe? Então, é tudo aquela fração de segundo, né? Primeiro os mortos é, ressuscitam e nós, juntos, é. juntamos com eles A e gente botou, nós colocamos a câmera em câmera lenta, para a gente poder pontuar elementos certo. por elementos. Mas a gente entende que isso tudo é muito ligeiro, é muito rápido, né? Mas assim, que a gente precisa compreender que Jesus vem com os espíritos, vem. Ele traz É, esses espíritos até os ares, traz. Mas esses espíritos têm que fazer uma caminhada que Jesus não faz. Ou seja, Jesus não vai dos ares para a terra. Ele vem até os ares. E outro dado certo. importante: no arrebatamento, ele não vem com anjos. É um diferencial interessante. A gente não vê nos textos ele Uhum. dizendo que ele vem com. A gente só tem a voz de um arcanjo, mas a gente não tem anjos, porque a voz do arcanjo ali pode ser o próprio Miguel em luta com Satanás lá, capítulo 12, de 7 a 10. Então, nós não temos, só temos a voz do arcanjo, mas não temos Jesus vindo com anjos, como acontecerá na segunda fase, né? Mas essa vinda, ele vem do terceiro céu até o segundo, é o percurso dele, terceiro a segundo. Enquanto que o percurso dos espíritos é terceiro, segundo e passa pelo primeiro, vem até a terra, pega os corpos para se colocar no mesmo nível de igualdade com os vivos e aí haver o arrebatamento, porque nós não precederemos a eles, né? Certo. Pastor Evaldo, eu estou anotando, não pode, se piscou, perde. O 24, 31, que falou do pastor Ulisses, o que que era mesmo que você falou que não era? Foi outra questão aí, Israel Não, étnico. não, só para anotar que ele falou uma coisa e falou assim, se piscar, perde. Precisa anotar isso aqui. O que é mesmo? é que no capítulo 25, 31 a 46, Jesus está julgando quando ele chega, aí tem Israel no meio, os pequeninos irmãos, e tem as ovelhas que são gentios. Mas no contexto do capítulo 24, quando ele diz ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos de uma extremidade à outra, esses escolhidos ali, Jesus está abordando os judeus. Mas isso se casa com 25, 31, que aí alarga mais para judeus e gentios. Mas dentro do contexto, porque ele está trabalhando, a gente vai trabalhar em cima de. Porque a gente tem que ser honesto, a gente tem que trabalhar com o contexto, e o contexto do que Jesus está falando, ele não abre guarda ali para gentios. Ele não está trabalhando com gentios diretamente, está trabalhando com judeus. Então, o pastor Ulisses está certo quando ele fez a exegese lá e disse que eram os judeus ali. Certo? É isso. Que beleza. Vamos em frente. O Fernando levantou a mão, o pastor Lorival, a irmã Cristina, o pastor José também levantou a mão. Então, vamos na ordem, pode ser. Primeiro o Fernando, que está esperando faz tempo aí, né? Vai lá, Fernando. Na minha pergunta para o pastor Evaldo é que ele comentou que antes de Jesus ressuscitar, a terra estava, a igreja estava na terra, correto? Depois de Jesus ressuscitar, foi um pouco para o céu, e tem nós que estamos aqui na terra ainda. Aí comentou sobre Estevão, o primeiro mártir, correto? E também Ananias e Zafira, né? Que tem esse, não vamos entrar no desmérito nem no mérito, né? Eu acredito que estarão lá. Mas
E os outros pastores que estão na promessa, que estão no Antigo Testamento, tem muitos que já foram salvos pela promessa. Sim, depois que Jesus ressuscitou, essa promessa que eles acreditavam no Messias, ele subiria. Esses não seria a igreja, o primeiro a estar no céu? Antes mesmo de A, Estevão, a ou da igreja, vinda do a Messias? igreja só vai aparecer em Atos 2. Antes de Atos 2, a igreja não existe. Antes de Atos 2, a igreja não existe. O que há é um embrião, pode se chamar embrião da igreja, tudo bem, já temos apóstolos seguindo a Cristo, depois esses apóstolos vão ser as colunas da igreja, tudo bem, mas a igreja os crentes do Antigo Testamento, eles é povo de Deus, mas não é igreja. Esses crentes do Antigo Testamento, eles vão ressuscitar, mas eles vão ressuscitar a gente chama de epifaneia, né? Na manifestação, no Apocalipse, no Armagedon, quando ele vier com a igreja. É assim, só para ilustrar bem, Jesus Cristo, vamos colocar assim, vamos dar asas à nossa imaginação. Jesus Cristo se levanta do trono da graça e ele chama lá no céu, ele está no terceiro céu. Esse é o momento do arrebatamento da igreja. Aí ele se levanta, ele tem diante de si os espíritos dos crentes do Antigo Testamento, de Adão até, vamos chamar assim, porque é Eusébio de Cesareia que chamou, até Dimas, o ladrão da cruz. Então, de Adão a Dimas, ele olha assim e diz, vocês vão aguardar. Agora eu quero somente os espíritos dos crentes da igreja, os que morreram em mim, que pertencem à igreja. Aí ele pega os espíritos desses crentes e desce até os ares, manda os espíritos pegar os corpos, aí eles ressuscitam. E aí os vivos da igreja transformados. E aí subimos para o terceiro céu. Estaremos no céu, glorificados, os crentes que morreram em Cristo, revestidos da incorruptibilidade, os vivos que foram transformados, revestidos da incorruptibilidade, todos glorificados, estão lá, mas temos uma parte que são os crentes de Dimas, de Adão a Dimas, só os espíritos, e durante a tribulação estão morrendo pessoas martirizadas, que os espíritos estão subindo, para o céu, e eles estão se juntando a esses espíritos dos crentes do Antigo Testamento. Quando se completar o número, porque as almas debaixo do altar disseram, até quando, ó Santo e Dominador, capítulo 6, o sexto selo, não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí Deus manda eles descansarem e diz assim, até que o número de pessoas que vão morrer com vocês se complete. Aí você tem capítulo 6, primeiros mártires, depois tem capítulo 7, aqueles que estão vindo da grande tribulação. Aí, irmão Elias, uma coisa interessante, né? Capítulo 7. Os aliancistas dizem que é a igreja, que ali é a igreja, mas só que eles dizem que o arrebatamento é essa parte. Esses são os que vieram da grande tribulação, mas o verbo ali, ele está dando uma ideia na voz, a voz do verbo no grego ali está dando, a tradução melhor não é vieram, estão vindo. Isso quer dizer que eles estão vindo paulatinamente, né? Está morrendo gente, está subindo, está morrendo gente, está subindo, está morrendo. A igreja, quando for arrebatada, não vai ser assim. Então, do capítulo 7, mártires, e do capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, outros decapitados, outros mártires. Aí, irmão, a questão é essa aí. Esses espíritos dos crentes do Antigo Testamento vão ressuscitar junto com os espíritos dos crentes da tribulação. Então, no final dos 7 anos, aí vai lá, Apocalipse 20, 4 a 6. E lá no 6 vai dizer, bem-aventurados os que fazem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, os espíritos desses crentes lá, quando Jesus vier com a igreja, vai fazer a mesma coisa que fez no arrebatamento. Ele vai se levantar lá e vai chamar os espíritos dos mártires e os espíritos dos crentes do Antigo Testamento e vai dizer, agora é a vez de vocês. Pastor Vocês Evaldo, agora vão descer comigo.
Aí Mas- desce com ele, Jesus Cristo desce com esses espíritos dos crentes da promessa, como o senhor falou, desce com esses e desce com os espíritos dos crentes que foram martirizados na tribulação, e aí ele vai mandar, quando ele estiver descendo, aí ele vai mandar esses espíritos também pegarem seus corpos, a mesma coisa que aconteceu na igreja, os que morreram em Cristo, e aí eles vão ressuscitar, porque a primeira ressurreição ela tem 3 partes. Primeira parte, a igreja, só os crentes da igreja. Segunda parte, as 2 testemunhas, no meio, os crentes da igreja antes dos 7 anos, as 2 testemunhas no meio dos 7 anos, e os crentes do Antigo Testamento e da tribulação no final dos 7 anos. Isto é a primeira ressurreição. E a segunda é para a vergonha e desprezo eterno, só depois do milênio. Entendeu, irmão? Pastor, mas quando fala do Seom, não fala que Jesus desceu e levou aqueles que estavam no Seom com ele? E onde estão eles? Não seria esses que estavam no Seom, não seria do Antigo Testamento? Sim. A Então, teoria mas se Sheol, ele levou para onde eles? Porque veja, se não veja, levou, não estaria. Então, me corrija se eu estiver errado. Se ele não veja. levou essas pessoas para um lugar, então não seria que eles estariam dormindo? Aí que eu não Não, concordaria com essa teoria, né? não, Que eu mas acredito que Jesus levou, mas para onde? sim, veja bem. Na hora que Jesus foi assunto ao céu, na sua ascensão, subindo ao alto, ele pegou os espíritos dos crentes que estavam no seio de Abraão, no Sheol Hades. Ele pegou todos os crentes do Antigo Testamento e levou para esse céu, onde qualquer crente que morre agora vai, para o terceiro céu. O local foi o terceiro céu, os espíritos. Só que esses espíritos que na ascensão Jesus pegou, quando Jesus foi assunto ao céu, os 500 irmãos que viram Jesus sendo assunto ao céu, esses 500 irmãos só viram Jesus, mas Jesus estava levando com ele todos os espíritos dos crentes que estavam no seio de Abraão. Os espíritos dos crentes para o terceiro céu. E aí, a partir daí, Estevão já morre, já não desce para o seio de Abraão, como desciam os crentes do Antigo Testamento, como desceu Dimas. Estevão já morre e já diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito no terceiro céu, porque ele viu lá Jesus assentar em pé ao lado direito de Deus. Então, e Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Então, os espíritos dos crentes da igreja estão hoje junto com os espíritos desses crentes que estavam no céu. Eles estão lá no terceiro céu. Só que na hora do arrebatamento, Jesus só pega os espíritos dos crentes da igreja. E os espíritos desses crentes continuam no mesmo terceiro céu que está hoje, aguardando para, no final dos 7 anos, vir e ressuscitarem, junto com os da tribulação, que morrem e vão também para o terceiro céu. O céu Hades era o lugar intermediário para os crentes do Antigo Testamento. Hoje, o lugar intermediário, do estado intermediário dos crentes, é o terceiro céu. Hoje, os crentes que morrem, os incrédulos não, descem para o lugar de tormento, onde está lá o rico. Mas os crentes mudaram de endereço. Os crentes mudaram do Antigo Testamento, mudaram de endereço, estão lá no terceiro céu. E os crentes do Novo Testamento para o mesmo terceiro céu. Agora, na hora que Jesus vier, ele vai fazer essa separação entre pegar a igreja dele para casar com ela e depois descer com a igreja e os crentes do Antigo Testamento, porque eles não vão participar das bodas, eles vão participar do buffet, eles vão participar da ceia, né? Do banquete. Então entendi. Só para concluir aqui, o pastor Lorival, já entrego para o senhor a pergunta. Então eu entendi. Na realidade, eles foram para o céu, saíram do céu, estão lá no céu. Mas a explicação que o pastor está dando, que a igreja em si, que vai ser o primeiro arrebatamento da igreja. Então, mas eles estão lá no céu, tá? Os profetas do Antigo Testamento, tudo está nesse terceiro céu, junto com nós, espero que Jesus volte antes, né? Mas senão eu também vou estar lá antes. Mas antes disso, né? Então eu estaria nesse local com eles. Mesmo Depois da lugar. ressurreição eu voltaria. E eles não. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Entendi agora. Entendeu? Então, pastor Lorival, depois a irmã Cristina, depois o pastor José. Já passou? Então tá. A minha, Pastor Lorival. a minha pergunta é bem simples e tranquila, talvez mais para descontrair. Pastor Evaldo, o malfeitor que Jesus prometeu que ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento?
Bom, talvez seja lógico a resposta, né? Mas só para confirmar aí. Assim, a gente tem os evangelhos, que, como livros, pertencem ao Novo Testamento. Mas a vida nos evangelhos, ministério de Cristo e até a ressurreição de Cristo, é Antigo Testamento. Estão ainda debaixo da dispensação da lei. Como disse Jesus, os profetas e a lei duraram até João, claro, no sentido de profetas e lei, mas a morte de Cristo ainda é dentro da lei. Jesus nasceu na lei e morreu na lei e ressuscitou ainda dentro da lei. A graça só aparece, a dispensação da graça só aparece em Atos 2. Então, a gente diz assim, que os crentes do Novo Testamento são os crentes da igreja. Os crentes do Novo Testamento são os crentes da igreja. Então, mesmo Dimas morrendo no Novo Testamento, ele faz parte do Antigo Testamento, porque ele faz parte ainda da outra dispensação. Então, ele é do Antigo Testamento. Então, o detalhe do levou para o alto cativo o cativeiro foi na ascensão e não na crucificação. Exatamente. Quando Jesus subiu, ele levou o espírito de Dimas, do ladrão da cruz. Aí ele levou lá para cima. Não só ele, levou de Adão até ele. Ele levou todos os crentes. Os espíritos deles todos mudaram de endereço porque o véu foi rasgado. O caminho para o Santo dos Santos foi aberto. Então, a partir daí, não tem mais impedimento. O véu Então, rasgou-se de alto a baixo. aquele hoje era uma expressão, né? Não literal. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, porque o irmão Lorival, o hoje ali, o paraíso ali, era o seio de Abraão. O paraíso ali era o seio de Abraão. Só que o paraíso mudou de endereço. Mas quando Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é que Jesus desceu naquela sexta-feira ao paraíso, local onde os crentes do Antigo Testamento estavam, o lugar superior, o seio de Abraão. Dimas Então, conheceu os dois paraísos, né? Foi, porque quando ele chegou, a mudança já estava para ser feita. Ele acabou fazendo parte ele acabou levando as bagagens. Ele conheceu lá e a mudança aí chegou na casa quando a mudança já estava, você está chegando aqui, mas a mudança já vai acontecer. O garladão dele foi ajudar Levou na o quê? mudança. Levou 50 dias, né? Levou o quê? 40 dias, né? Porque Jesus desceu, mas aí com 40 dias ele... E aí é que nós acreditamos que Jesus desceu ao inferno para pegar esses crentes, e não para pregar a vitória dele aos antediluvianos, como alguns defendem, usando 2 Pedro 3:19, Deixa isso para depois. né? Não cutuca aí, Ou, não. Agora, ou pastor Evaldo. seja, o Dimas, ele só viu a beleza e deve ter falado, puxa, mas não deu nem para desfrutar direito aqui desse céu, Mas do Sheol, né, pastor? ele mudou do Chopana para uma mansão. Ele ajudou, foi na mudança, a carregar a bagagem. Pastor Evaldo, ok? Ok? Pastor Evaldo, isso porque é amigo, né? Você imagina, né? As perguntinhas aí, amigo de amigo, muito amigo. Bom, eu tenho aqui pela ordem a irmã Cristina, depois o pastor José, por favor, irmã Cristina. Depois pastor eu. Evaldo, só para tirar uma dúvida aqui, a igreja começou no Pentecostes, então, com a chegada do Espírito Santo. Sim. Ok. Mas aqui tem em João 20:23, Jesus disse para os discípulos, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, "Veio o Espírito Santo." É só para tirar uma dúvida, né? Porque ele falou, recebei o Espírito Santo. Cristina, o dele está travado. Aguarda aí, depois pergunta de novo. Está dando problema Tá. Hoje está meio, Pronto, né, pronto. instável. Não, está Mas meio eu entendi, truncado aqui. eu entendi. Mas eu Ok. entendi a pergunta. A senhora está dizendo que esse é o meu conceito. Inclusive, vocês, quando puderem, leiam o livro
nosso livro no capítulo 9. No capítulo 9. E naquele capítulo nós falamos, tem uma parte que a gente explica o que é o batismo no Espírito Santo. À luz da Bíblia, batismo no Espírito Santo é o mesmo que receber o Espírito Santo. E lá em capítulo 7, versículo 37 a 39, o apóstolo o Senhor Jesus disse, de João, ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Se ficasse até aí, a gente não saberia explicar o texto, fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto. Graças a Deus que João facilitou, ele explicou o que isso queria dizer. Ele disse, isto quer dizer, isto ele estava falando a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo não tinha sido dado, por Jesus ainda não ser glorificado. Então, pela fala de João, isso se aplica ao Pentecostes. Jesus foi glorificado quando ele Subiu ao céu. Subiu aos céus. Então, eu gosto de falar de uma mão, né? A obra dele é essa, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Quando Jesus se apresenta, capítulo 20 de João, e ele se apresenta aos discípulos, e lá ele diz, recebei o Espírito e assopra, os discípulos não receberam o Espírito Santo. Ali, eu digo assim, eu entendo assim, viu, irmã Cristina? Eu entendo ali como Jesus autorizando para eles receberem. Ele está dizendo, recebei o Espírito Santo. Por quê? Se a senhora olhar o verbo no imperativo, recebei, está na mesma posição do verbo enviar. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, eu pergunto à senhora, quando ele disse isso, eu vos envio, eles saíram? Não saíram, eles continuaram trancafiados lá. Então, Jesus Cristo está autorizando a ida e está autorizando a recebida do Espírito Santo. Então, quando ele diz receber, porque ele vai embora, ele está indo embora. Então, como ele está indo embora, ele está dizendo, recebei o Espírito, nada aconteceu, se a senhora olhar, nada aconteceu com eles, não aconteceu nada. Então, eu creio que Jesus, na sua despedida, ele está dando essas duas ordens, receber o Espírito e sejam enviados. E isso vai acontecer 10 dias depois. Eles vão receber o Espírito e eles vão sair do cenáculo pregando o Evangelho, ganhando 3.000 almas de entrada, no capítulo 2:41. Depois, no segundo discurso de Pedro, rende a prisão dele no capítulo 3, mas já aumenta para 5.000, porque lá em 4:4 de Atos diz que o número, devido ao discurso de Pedro, o número aumentou para 4.000, e aí vai aumentando, a ponto dele não mais colocar números, né? Então, o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que receber o Espírito Santo. E eles só receberam o Espírito Santo em Atos 2. E é isso que Pedro diz, fechando aí para entendermos que eles receberam só em Atos 2. A senhora pode abrir Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, quando ele prega o evangelho lá, e aí ele diz no versículo de número, depois que o Espírito desce sobre a família de Cornélio, gentios, né? Como Pedro tinha as chaves, ele abre a chave, a porta aí para os gentios, e aí nós lemos o verso 47, é o que ele diz. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós, da mesma maneira que nós o Espírito Santo. E aí, quando ele vai justificar isto para a igreja de Jerusalém, no capítulo 11, ele vai dizer, no versículo de número... Depois os irmãos leem o capítulo 11 todo, mas no versículo de número 15 em diante, ele diz, quando comecei a falar... Caiu. Com a família de Cornélio, caiu, isso é importante, porque fazia 10 anos. 10 anos. Se você pegar de Atos 2 para Atos 10, são 10 anos de distância. Então, é no ano 42. 10 anos. E daí? Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E aí, lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, e olha aqui uma coisa interessante, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, ele dá o tempo, advérbio de tempo. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem então era eu para que pudesse resistir a Deus? Aí eu entendo até uma Evaldo está travando. Travando, é. está considerando. Tá travando. Evaldo travou aí suas últimas palavras. Só creu de verdade no Senhor Jesus, que o batismo no Espírito acontece, né? Mas deu para entender? Não, Deu para entender. não entendemos Tá me nada. ouvindo Né, agora? Martina? Mas travou. É, Agora travou um estamos ouvindo. pouco. Travou, Tá ouvindo mas agora? É Tá como ouvindo se ele agora, então? é como se ele estivesse dizendo, recebei o Espírito Santo, mas quando ele vier, recebam. Porque não tem, não sei, porque, A né? ideia é essa. Eu A ideia, entendo, a ideia trava, ó. assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ele não está dizendo, e se ele recebessem naquele momento, algo era dito, mas não foi dito que eles receberam. Então ele está dizendo recebei, mas não é uma coisa instantânea. E eles receberam, mas só receberam quando Jesus foi glorificado. É quando você, olha, vai chegar fulano aqui, quando ele chegar você o recebe, tá bom? E a ideia está por aí. Tá por aí, então tá. Tá bom. Pastor José. Obrigado, pastor, obrigado. Nada. Pastor José, vamos lá. Pastor Evaldo, em algum momento da vida, eu ouvi algo que eu não me lembro, e por isso eu fico com dificuldade de... Não me lembro da fonte, e fico com dificuldade de usar isso como argumento. E talvez o senhor possa me ajudar. Eu tenho duas perguntas. A primeira se refere à questão das bodas. Como o senhor disse que no casamento judaico, na consolidação do casamento, o noivo levava a noiva para a casa do pai e ali consolidava o casamento. Eu vi em determinado tempo que na casa do pai, o pai fazia um exame no enxoval da noiva. Eu não sei se isso é costume hebraico de fato, mas eu ouvi dizer isso, que o pai fazia um exame no enxoval da noiva para ver se o enxoval da noiva era digno da família. E isso era comparado, então, com o julgamento das nossas obras. O senhor já ouviu isso? Existe esse costume mesmo no judaísmo do pai fazer um exame no enxoval da noiva para ver se ele é digno? Isso é bem possível, viu, irmão. Eu não li sobre isso, mas, pastor José, é bem possível, sim. E isso é importante, porque quando se fala do julgamento da noiva, a colocação que é utilizada está relacionada às vestes, porque é dito que foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, fino e resplandecente. Esse é um enxoval digno do noivo, do esposo, porque o rei é fino, né? Ele dá até a parábola lá do casamento, quando ele nota que alguém não estava com a veste nupcial e foi expulso do casamento porque não estava com a veste digna. Então, não era só o enxoval da noiva, mas até os convidados tinham que ter uma veste digna da honra. Imagine o casamento do filho do rei, o filho do Deus, que é a suprema majestade, né? Então, a igreja ela vai ser galardoada com as coroas para que ela receba, porque diz que as vestes delas são os atos de justiça dos santos. Então, isso é demonstrado. Então, todo esse cerimonial, toda essa simbologia perde o vigor, a dinâmica e a beleza no aliancismo, porque o aliancismo descartou o casamento, não levou a igreja para o céu, ficou com o propósito tribulacionismo, e as bodas ficaram numa linha secundária, muito secundária entre eles, a ponto deles nem saberem onde é que localizam as bodas, né? Então, essa fala, pastor, é pertinente. Qual a outra pergunta? Não, mas então falta então aí faltaria então no caso para eu afirmar isso com firmeza, eu declarar isso com firmeza, eu precisaria então de verificar junto aos costumes judaicos
se isso é verdade, se isso realmente existe esse costume lá, né? É isso que eu queria saber se alguém sabia e poderia me ajudar nesse sentido. Porque eu nunca Eu, encontrei em fonte em eu, lugar algum. eu vou buscar também para Obrigado. verificar. Eu não tenho essa Obrigado. informação, acho pertinente, mas não posso sustentar que era assim, porque eu não tenho dados, viu? Ô, pastor José Soares, pastor, Ô, pastor. mas qual a aplicação? E aí? Aplicação Só para eu seria... entender. Aí, então, o pai vai lá, verifica, e se as vestes não forem dignas, Ele vai tira do mandar a mulher enxoval. embora? Não, Não, ele ele tira separa. aquela parte do enxoval. A parte do enxoval, ela era tirada, não é digno da família. Ela não pode levar para O casa enxoval. aquela parte do enxoval. Isso, nesse Ah, caso, tá. isso seria comparado com o julgamento das nossas obras. Aquilo que Então, quer não, como é dizer, que é palha, fogo, palha, madeira e feno, madeira, feno e Palha. 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 Então Palha. seria queimado, entendeu? Seria essa parte que Ah, seria parte do enxoval que não é digno do filho. e aí é queimado, tipo assim, é queimado, não pode entrar aquilo no céu e maravilha. Entendi a Sim. aplicação, pastor. Agora, a segunda pergunta, pastor Evaldo, é com relação à tribulação. O que eu aprendi é que a tribulação seria os 7 anos que faltam nas 70 semanas de Daniel. Então, seria ali que termina a dispensação da lei. Seria na tribulação que estaria concluindo a dispensação da lei, que a dispensação da lei, ela foi feita um parênteses onde a igreja começou. A igreja seria um parêntese dentro da dispensação da lei, mas a dispensação da lei só é concluída nos 7 anos da tribulação. Isso procede, pastor? Pastor, eu não vou dessa, não. Veja bem, veja bem. É claro que a igreja entrou como um parênteses, uma lacuna, um intervalo, mas a dispensação da lei, ela terminou. Isso aí é alguém que Hoje O tá difícil, hein, Evaldo parceiro? travou. Ô, Eu não Hélio, sei, você que manja aí, traduz o que ele falou para nós. Eu não leio por telepatia, não. Vai lá, Perdi esse Elias, dom. Evaldo. Perdi ajude-nos. esse dom, Ulisses. Mas, enquanto o pastor Evaldo volta, viu, pastor José? Eu já ouvi isso também. Ah, voltou. Voltou não? Tá voltando. Voltou não, Pastor Hélio. Evaldo. da lei para dizer que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Evaldo, melhor mudar a posição, pastor Evaldo. De novo. Diga, Hélio. Então, pastor José, eu também Sim, ouvi isso, aprendi isso. Oi? Opa, voltou. Voltei? Voltou. Está me ouvindo? Sim. Pronto, pronto. Então, vou voltar aí a fita. Eu não entro nessa porque eu não vejo base para essa sustentação de que de que o período da tribulação diz respeito à dispensação da lei. Ulisses, você está Por quê, atrapalhando. irmão? Por que, irmão, pastor José e os demais irmãos? Lá em Romanos 10:4 diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está dizendo que a dispensação da lei terminou, não houve pastor, ali não é o propósito da lei? intervalo da dispensação da lei. A igreja é um intervalo, é o propósito, mas não é só o propósito. O telos ali tem a ver com o propósito, mas também tem a ver com o seu encerramento, entende? Por que eu estou dizendo que... Porque a graça entrou. Quando a graça entrou, depois dela vem a dispensação do reino. A dispensação milenar, não vem uma outra.
a lei não entraria como uma dispensação retornando, um retorno da lei. Eu não vejo base bíblica. Primeiro, as ações dentro do contexto da própria tribulação não tem lei. O próprio anticristo é um fora da lei. Ele não cumpre as bases da... Imagine o senhor se fosse na lei, o anticristo como alguém sem lei, que Mas altera a ele, não é- lei. mas Ele ele não seria pertence. fulminado por Deus. Oi? Não, Hã? o meu pensamento é nesse sentido, que seria o juízo ali, vindo sobre Israel, o juízo do final. Qual seria o juízo do fim da dispensação da lei? Assim, porque se a gente analisar bem, o próprio período tribulacional já é um preparo para o derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, Jeremias 31, aquelas questões todas do... Porque a ação do Espírito Santo não será igual ao período da lei. A ação do Espírito Santo no período da tribulação já é uma ação vai haver um avivamento, uma preparação para que a terra conheça ao Senhor no período do reino milenar, como as águas cobrem o mar. Então, a ação do Espírito Santo na tribulação, assim, a ação no Antigo Testamento foi uma, a ação no Novo Testamento é outra, e a ação na tribulação e no milênio é outra. Deus vai derramar o seu Espírito, você vai ter duas testemunhas que com certeza vão ser bem usadas por Deus, 144 mil usados por Deus, o remanescente perseguido, firme, pessoas mártires também, sendo martirizadas e não negando o nome de Cristo. Então, vai ser uma coisa muito maravilhosa dentro da tribulação, apesar do anticristo e do seu contexto. Então, eu não vejo assim a dispensação da lei retornando. Entendo que as 70 semanas foram dadas no contexto da lei, mas esta uma última semana ela foi protelada lá para frente para um período que eu não chamo, pastor José, eu não chamo de período dispensacional. Eu não vejo ali como uma dispensação. Eu vejo ali como o dia do Senhor. Ali, para mim, é o dia do Senhor, quando Deus vai executar sua ira para com os habitantes da terra, inclusive vai cobrar o sangue. Ele vai derramar, porque aquela batalha, aquele capítulo 14 de Apocalipse fala de uma coisa que parece até... Alguns acham impossível você ter 300 quilômetros de 1.600 estágios, 300 quilômetros de sangue, com mais de largura, dimensão, com mais 1,5 metro a altura do sangue, um rio de sangue. Cavalo. Quando Deus vai pisar os seus povos, o Jesus Cristo vai pisar os povos na sua ira, vingando o sangue dos justos, e a roupa dele vai estar tinta de sangue, ele vai fazer o quê? Ele vai esmagar a semente da serpente. Não é disso que é dito em 3,15? Que haveria a batalha entre a mulher e a semente da mulher e a semente da serpente? Então, a semente da serpente não é só a serpente que vai ser esmagada a cabeça, não. A serpente vai ser esmagada a cabeça, mas também Jesus Cristo vai esmagar toda a semente do diabo, ou seja, todos os incrédulos vão ser pisados. Um homem tem 5 litros de sangue, um cavalo tem 18. E os cavalos e eles vão ser mortos, mas de uma forma mesmo que ele vai pisar, vai ser o lagar, ele vai pisar aquelas uvas, ele vai lançar a foice. Então, aquilo ali não é uma dispensação. Então, eu prefiro, É, irmãos, não entendo. acreditar que ali é uma dispensação pela ação do Espírito Santo, que é diferenciada, pelo dia do Senhor, que é demonstrado, projetado para o futuro, por todas essas questões, eu prefiro não achar que a dispensação da lei, por conta de a igreja ter sido um parêntese, mas para mim ela é um parêntese não entre a lei e a graça, mas um parêntese entre a 69ª semana e a 70ª de Daniel. Então, pastor, deixa eu fazer mais outra pergunta nesse sentido aí. Cada dispensação termina com um juízo, né? E uma restauração. Isso. Na dispensação da lei, o juízo foi a diáspora, então? A dispensação da lei, o teste da dispensação da lei foi a questão da aceitação ou não
de Cristo. E o juízo da lei, porque a gente está falando do final da lei, né? A gente não está falando Sim, do início. sim. Então, no final da lei, o grande juízo da lei se chama a cruz. Então, assim, Jesus foi amaldiçoado por causa da Mas lei. os mordomos eram judeus na lei. Sim, mas o caso aí é que o teste com eles foi esse. O rei veio e eles rejeitaram o rei. Ao rejeitarem o rei, o que é que aconteceu? Toda a maldição veio sobre o filho, o Messias. Então, houve a morte do ungido e houve o juízo sobre o ungido. Ele nos resgata da maldição da lei, fazendo-se maldição. Então, toda a maldição da lei recaiu sobre o Cristo. A maldição da lei final cai sobre o Cristo. Então, agora, se a gente colocar, como o senhor colocou, e aí pode ser também para o povo, quando eles disseram a Pilatos no Litróstotos, no Cai sobre Gábata, nós. eles disseram: seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, o que veio disso aí para o povo de Israel, enquanto dentro do contexto da lei, foi o ano 70, a destruição do templo, isso. E aí eles foram espalhados na terra, e no Antigo Testamento fala desse espalhar-se. Eles foram espalhados. Então, isso foi sentença. Sentença para ele, o templo destruído, o espalhar-se, mas tudo isso dentro do contexto de que a maldição da lei caiu sobre. E agora, na graça, o que é que vai ser? Se a gente for olhar a rejeição a Cristo e a tribulação. A tribulação, ela, vamos dizer assim, se a gente quer, a tribulação, ela é muito mais um castigo da graça do que um retorno da lei, entende? Ela é um castigo da graça. Então, a tribulação vem como uma punição. Mas, na realidade, pastor? pastor, no sentido, podemos dizer assim, que ali, no caso, a maldição que caiu sobre Jesus é a maldição que cairia sobre todos os que creram. Mas os judeus que não creram não foram livres ali. Eles não creram, eles continuam, a maldição veio sobre eles. Cai sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Olha aí o que o Hitler fez também. Olha que ao longo dos séculos... também o senhor está certo, porque assim, quando a gente fala de coisas, punições em dispensação, tem várias, né? Não tem assim uma em si, mas quando o senhor, por exemplo, só o Tito, o filho depois ele foi imperador, mas o filho do Vespasiano, ele montou 90.000 cruzes e crucificou 90.000 judeus. Então, eles também foram crucificados, né? Então, houve também todas essas questões. Se a gente vai pegar uma coisa em si, você tem várias punições mesmo. É correto, tem várias punições. Tá bom, e aí, obrigado. o Holocausto também pode fazer parte desse contexto, ainda que esteja dentro do processo da graça, mas é sofrimento para eles que têm sofrido até aqui. Entendeu? Obrigado, Mas você entendeu? Eu sei que tem gente que crê que é lei mesmo, que a lei volta, mas eu não acho que a dispensação... Porque isso Não, é não porque tem... eram os últimos 7 anos, porque sendo os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel, e, né, 70 semanas de Daniel era sobre o povo do príncipe, era sobre, né, 70 semanas sobre o seu povo, seria sobre o povo judeu, e as 70 semanas, faltou uma semana, então essa última semana seria o tratamento de Deus com o povo judeu. Né? Essa seria a ideia. Né? Os 7 anos seria É uma tese, mas eu acho que é complicado porque nenhuma dispensação voltou. Então, quando você tem uma dispensação saindo, já está projetando outro processo. Eu vejo mais a tribulação como tudo bem, a 70ª foi esticada para lá, mas eu acho que ela não traz a lei consigo. Ela vem como uma punição dentro do processo da própria rejeição à graça. Obrigado, pastor. Obrigado. Hélio, a sua pode ficar para a semana que vem, né? Já passamos muito do nosso horário hoje. Tá, Pode ficar? vou ficar para a semana que vem, mas só vou dizer o seguinte: eu tenho esse estudo sobre o Shoval da noiva aí, lá de Israel. Eu tenho o Elias conhece, o Sérgio conheceu, né?
Sérgio de Grazia. Era um pessoal que trabalhava com a Missão Brasileira Messiânica, com judeus. Tinha o Darcy, tinha o Davi, e eles davam estudos sobre escatologia. E eles falam sobre isso, o pastor José Soares, sobre o Ótimo. choval, realmente, que o senhor falou. Eu já ouvi esse estudo que eles deram. Aí eu vou mandar no grupo. Eu tenho a apostila aqui, vou ver Ótimo. direitinho, fotografar e mando para vocês. Obrigado. Muito Filha, obrigado. muito bom, muito bom. Muito bom. Maravilha. Obrigado, E a minha irmãos. pergunta é Nós sobre, para a semana que vem, é sobre o arrebatamento, o espírito dos crentes do Velho Testamento que subiu. Eu nunca pensei nisso, pastor Evaldo, que foi lá na ascensão de Cristo que ele levou, não. Eu vi já que foi bem antes disso. Mas depois eu falo, a semana que vem, aí. eu pergunto. Anota aí para não esquecer, tá? E Irmão essa parte Elias, final do pastor José, acho que seria irmão Elias, interessante a gente dar uma retomada nela aí, que eu achei, né, para a gente ir com mais calma aí sobre essa parte final, viu, pastor José? De repente perguntar de novo, para cutucar de novo o pastor Evaldo aí, e começar. Tá bom, irmão, irmãos. Desculpa. irmão Ah, Elias, o oi. horário avançou porque a gente estava com um tempinho sem trabalhar nesse aspecto. Aí acabou, deu um Tá descontozinho. bom, É tá o bom. banco de Boa horas noite. do pastor Evaldo que nós estamos usando. Muito obrigado, irmãos. Deus nos abençoe. Isso tudo mais uma vez maravilhoso. Pastor Lorival, por favor, nos despeça com uma oração, pastor, por favor. E antes de orar, só eu quero, rapidíssimo. O pastor disse que a lei encerrou, mas no milênio, qual é o regime que vai vigorar, visto que as cerimônias ali todas, mas Deixa para a fica para a semana que semana que vem, vem, pastor vamos orar. Dorival. É longo essa resposta aí. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem nos permitido este tempo delicioso de considerações da tua palavra, aprendizado. Obrigado, Deus, pela pessoa do pastor Evaldo, que tem esta firmeza e convicção para nos passar esses ensinos escatológicos, mesmo que já vimos anteriormente, mas é tão importante nós fazermos estas revisões e reconsiderações, Sim, porque esquecemos, a nossa memória é fraca, mas certamente quando estivermos aí na glória celestial, nós desfrutaremos de um brilhantismo maravilhoso, como o Senhor criou o ser humano de uma forma tão especial, e sim. haveremos de glorificar o teu nome, isentos da presença do pecado, com uma forma realmente que o Senhor vai se agradar de nós. Mas por enquanto, Pai, enquanto estamos aqui nesta escola, nos ajuda a aprender e a colocar em prática o nosso ensino, a aprender e a transmitir para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, e aprender e fortalecer a nossa esperança, a nossa convicção de sermos já declarados cidadãos celestiais e estarmos com o Senhor nesta glória maravilhosa. Ajuda-nos, ó Deus, no repouso da noite, no descanso, para recuperarmos as nossas forças e também termos condições psíquicas, mentais, físicas, para podermos viver mais um dia, se o Senhor nos permitir, para a tua honra e glória. Nós pedimos as tuas bênçãos e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Uma boa noite a Boa todos, noite. meus Noite, Boa irmãos. meus noite a todos. irmãos. Boa noite a Abraço, bom todos. Boa descanso. noite, Deus abençoe. Deus abençoe a Boa todos. noite. vocês. Companheiro do Deus irmão abençoe. Hélio, hein? Amém. Boa noite. Deus Elias abençoe. e Enoque, irmão Hélio.